Nesse vídeo, a gente vai falar o que está acontecendo com a Adobe para ter tanto bug assim no Photoshop. Oi, eu sou Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. E eu estou numa campanha que eu preciso da colaboração de vocês. Nós temos uma meta aqui de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Para isso, eu preciso da sua colaboração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e ajude a gente a bater essa meta. Na biografia do Steve Jobs tem uma parte que ele fala que um engenheiro, né, ele fez o primeiro computador lá com o engenheiro, e aí ele pediu para o engenheiro fazer alguma coisa que ficava dentro do computador. E aí o engenheiro, Steve, mas isso ninguém vai ver, isso vai ficar mais caro, mais demorado e vai dar mais trabalho. E aí o Steve Jobs respondeu que mesmo que ninguém fosse ver aquilo, ele saberia que aquilo não está tão bem feito quanto poderia estar. E aí pediu para o engenheiro deixar aquilo melhor, igual o Steve Jobs falou. O engenheiro concordou e entregou para ele exatamente do jeito que o Steve Jobs pediu. Uma outra coisa legal de dizer sobre detalhes, um show da banda Guns N' Roses, o produtor contou que uma das exigências de camarim era que tivesse um pote de M&M's, mas não poderia ter o M&M marrom, da cor marrom. E aí você pode pensar que isso é estrelismo, coisa de rockstar, mas o produtor, ele falou o seguinte, que isso na verdade era uma pegadinha. Por quê? Se caso tivesse M&M's marrom no pote de M&M's, isso significa que o que eles pediram não foram atendidos do jeito que deveria ser. E isso também pode impactar na qualidade do show. Não os M&M's, mas o que eles pediram, por exemplo, de equipamento, de técnica, de procedimentos. Se isso não for respeitado, pode ser que o show não saia com a qualidade que eles queiram. Para vocês verem que nesses dois exemplos, o quanto que um detalhe faz toda a diferença. A tela de abertura dos programas da Adobe, eles se tornaram algo que eu particularmente gosto demais. Eu sempre gosto de ver qual a tela de abertura e nos vídeos que eu faço de atualização do Photoshop, eu sempre falo sobre a tela de abertura. E aí, a tela de abertura desse ano, ela me chamou muito a atenção, não pela tela de abertura em si, mas por um erro que a Adobe cometeu, que foi justamente esse quadradinho aqui por cima da imagem do artista. Para ser bem sincero, essa tela de abertura, a arte que foi colocada nessa tela de abertura, ela não é algo que eu falei, nossa, que coisa bonita. Na verdade, eu acho que houve telas muito melhores aí em outras versões do Photoshop do que essa desse ano, por exemplo. Mas, mesmo assim, que eu não ache essa arte que está na tela aí tão bonita, mesmo assim você tem que manter o respeito pelo artista. Afinal de contas, aquela tela foi pensada de um jeito que não tem aquele quadradinho branco. E quando uma empresa de certa forma edita, né, essa imagem, coloca um quadradinho branco, isso demonstra aí um certo desrespeito. Imagina só você pegar uma foto do Sebastião Salgado aí e você editar essa foto, cara, tipo assim, é um desrespeito total. E essa foi uma das coisas que me deixou muito bravo na Adobe, nessa tela de abertura, porque este erro significa que houve um desrespeito total pelo artista que cedeu a obra aí. E cara, para quem trabalha com criação, isso é uma falha muito grave. A Adobe foi por muitos anos a única empresa que tinha softwares, quer dizer, não a única empresa, né? Porque tinha, por exemplo, o 3D Max, que também é um programa de criação. Mas, enfim, a Adobe era uma das maiores, sempre foi a líder de mercado absoluto, sem concorrente à altura para chegar perto da Adobe.
Algumas pessoas podem dizer que tinha o Corel, e na verdade o Corel nunca chegou nem a fazer sombra a medo na Adobe. A Adobe, para vocês terem uma ideia, ela é avaliada em 250 bilhões de dólares, enquanto a Corel, o programa Corel, ele foi vendido, acho que em 2019 ou 2020, por cerca de 1 bilhão de dólares. Ou seja, a diferença de valor é absurda. E a Adobe, na verdade, nunca se preocupou com o Corel. Quando começou essa era dos telefones, dos smartphones, apareceram alguns concorrentes que fez a Adobe ficar esperta. Por exemplo, nós temos o Figma, a gente tem o Canva e aí outros concorrentes e outros programas aí que podem não ameaçar chegando perto, mas já começa a incomodar. Por exemplo, o Canva recentemente, eu acho que ele foi avaliado em 60 bilhões de dólares. Ainda está muito distante da Adobe, mas há algum tempo atrás o maior concorrente da Adobe valia 1 bilhão. Então, para vocês verem como que as coisas estão mudando. E eu acho que essa concorrência fez a Adobe acelerar as coisas de uma forma apressada, sem qualidade, sem aquele refino que existia nos programas da Adobe. Eu, por exemplo, eu nunca tive problemas com o Photoshop. Eu recentemente não, já tem um tempo eu comprei o curso do Lucas Rosa e ele falou que ele usava a versão acho que 2017. O que para mim é muito estranho, porque eu sempre uso a última versão dos programas da Adobe e nunca tive nenhum problema. Uma coisa ou outra, mas enfim, assim que o programa lançasse, sempre acontece alguns erros, mas coisa de um mês depois o programa já estava todo redondinho. Então Ed, eu nunca tive nenhum problema com essas versões da Adobe, mas recentemente eu percebo que na versão 2024 e também na versão 2025 parece que a gente teve uma pressa de lançar esse programa e aí ele veio com alguns bugs, que eu vou falar deles daqui a pouco, uns bugs que são até bobos, entendeu? E isso mostra que o programa não passou pelo aquele refino, ou seja, alguém lá dentro da Adobe não escolheu os MMs corretos e colocou MM marrom lá no potinho lá que o artista pediu para não ter. Essa pressa e essa concorrência que existe hoje, eu acho que fez a Adobe diminuir a qualidade dos programas finais dela. Ela está se dedicando muito à inteligência artificial, o que eu acho muito bacana, mas parece que ela está esquecendo de coisas básicas, mas são os básicos que realmente faz a diferença dentro dos programas dela, porque afinal de contas, ninguém gosta de trabalhar com programas bugados. Quero dizer para vocês que na descrição desse vídeo eu tenho o link dos principais bancos de imagens do mundo, onde eu disponibilizo todas as imagens feitas aqui em estúdio por mim, com equipamento profissional, estúdio profissional, e você pode utilizar essas imagens aí nos seus trabalhos de criação, design gráfico, rede social, direção de arte, e pode usar sem preocupação nenhuma, tá? Link na descrição e corre lá baixar. Bugs sempre vai ter dentro de um programa. Isso é até normal, a gente sabe que é difícil programar para esse tanto de versões diferentes de computador, ainda mais para PC. Para Apple, para os Macs é mais fácil porque é um sistema fechado, mas eu entendo que realmente para PC é um pouco mais difícil por causa de toda a combinação diferente de hardwares. Mas mesmo assim, nos anos anteriores, os bugs que acontecem hoje não tinha. Por exemplo, um bug que me incomoda demais, cara, na Adobe hoje, principalmente no Photoshop, é porque os atalhos das ferramentas não estão funcionando corretamente. Por exemplo, se eu estiver com a tecla Move Tool ativada, utilizando ela para mover os elementos, selecionar uma camada, e eu queira fazer um texto, bom, eu só vou lá e aperto a tecla T, que é para ir para a ferramenta de texto. Mas o que acontece é que assim que eu solto essa tecla T, ela volta para a ferramenta que eu estava usando anteriormente, no caso a Move Tool.
E isso daí pode ser aplicado a qualquer outra ferramenta, shape, formas, brush, não interessa. Quando eu aperto a tecla de atalho, essa tecla simplesmente não funciona. E os atalhos, eles fazem com que a gente economize muito tempo no fluxo de trabalho. Para quem trabalha com Photoshop o dia todo, isso no final do dia representa aí alguns bons minutos de qualidade de vida que você acabou de perder. Esse foi só um exemplo de bug, mas existem vários outros bugs que acontecem que não acontecia. O bug, por exemplo, de arrastar um objeto do Illustrator e jogar no Photoshop e o Photoshop simplesmente parar e travar, ele não arrasta as camadas do jeito que deve ser. Esses dias eu tive um bug, assim que eu instalei a versão 2025, que foi que eu não conseguia mais editar texto. Eu colocava a ferramenta de edição de texto e, cara, impossível usar o Photoshop. Eu tive que formatar o meu computador para tentar resolver esse problema. E só depois que eu formatei que eu consegui resolver ele. Ou seja, a Adobe está entregando programas que estão com bugs que, de certa forma, é trivial, não é algo específico que aconteceu durante um processo específico, não, são coisas triviais que não deveriam existir em programas de uma empresa do tamanho da Adobe. Isso mostra que a Adobe não está prestando atenção naqueles detalhes que fazem toda a diferença. Porque já como dizia o livro La Arte da Guerra, né? Por causa de uma ferradura, perdeu-se a guerra. Então, eu gostaria muito que a Adobe retomasse o seu padrão de qualidade aí e entregasse para a gente programas que não tivesse esses bugs que são muito chatos. Principalmente já na tela de abertura do programa, denunciando aí como que esse programa está em sua totalidade. E agora eu quero saber de você, quais são os problemas que você tem enfrentado aí no Photoshop e diz aí pra gente como é que tá a sua experiência com esses programas, tá? Conta aqui no comentário que eu quero saber, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre o que eu gostaria de ver na versão Photoshop 2026. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E antes de terminar, eu recomendo você assistir este vídeo aqui que o YouTube está te recomendando. E eu também vou te recomendar este vídeo aqui para você dominar de vez o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.